Fala, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Viemos aqui para tratar das coisas do Internacional, cada vez mais próximo de anunciar um jogador. O Robert Renan, falei com o empresário dele hoje e o Inter está muito próximo de anunciar com esse jogador. Vou falar muito a respeito dele. Vamos falar também sobre a situação do Rafael Borré. O Rafael Borré se manifestou hoje lá no site do Werder Bremen e a entrevista que ele deu lá repercutiu muito nas redes sociais hoje. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso e conjecturar o que ele falou pode impactar na vinda dele ou não no Inter. Vamos falar a respeito disso. Eu quero até fazer uma comparação com algo que aconteceu com o Ener Valencia lá atrás. E também a notícia da noite do Thiago Fernandes lá de BH dá conta de que o Inter quer Everton Ribeiro. Vamos falar muito a respeito disso, mas antes se inscreva no canal que é muito importante, curta o vídeo também e a gente quer chegar agora a 5 mil inscritos, falta muito pouco, então se inscreva aí no canal e ative as notificações. Bom, gente, vamos falar a respeito de Robert Renan e atualizar um pouco mais a respeito desse jogador que a gente já vem tratando já há alguns dias. Eu tenho conversado com o staff do atleta e realmente o Robert Renan é o jogador mais próximo, pelo menos que a gente tem informações no Brasil, tá? Hoje tratei com o empresário dele de novo a respeito disto, tá? E o que ele me falou, tá? Perguntei pra ele, hoje fecha? Hoje de manhã eu mandei pra ele. Hoje fecha, Robert Renan, ele me mandou assim, ó, o anúncio deve ser essa semana, é o que fala o staff do jogador. O Internacional não se manifesta a respeito disso, o Inter, quando a gente vai perguntar sobre os jogadores, o pessoal lá do Inter diz, ó, não falamos sobre os jogadores, o Inter tá muito bem blindado em relação a isso, mas também não negam, tá? Também não negam essa questão do Robert Renan, o fato é que é um jogador que o Inter já quer há algum tempo. O Robert Renan, zagueiro de 20 anos, ex-jogador do Corinthians, foi revelado lá, já jogou na seleção de base, ele foi convocado agora para a seleção pré-olímpica, já foi convocado pela seleção principal, apesar de não ter jogado, é um jogador de muito potencial e que a gente também já falou, né, ele tem um pré-acerto para jogar na Premier League, lá no West Ham para ser mais exato, só que tem um embargo lá da Rússia, lá dos bancos que fazem com que o jogador ele não possa ser transferido para lá, porque os bancos ingleses não aceitariam uma grande quantia de uma grana vindo da Rússia por conta dos embargos da guerra que existe lá no leste europeu. Então isso tudo precisaria ter um clube ali, né, um intermediador para até fazer a negociação e tudo mais. Essa semana chegou a ter informação de que o Real Madrid, ele chegou a consultar o atleta, porque o Alaba lá, o austríaco, se machucou e o Robert Renan seria uma alternativa, mas ao que tudo indica, realmente ele vem para o Internacional por empréstimo de 1 ano. E aí eu quero atualizar algo que os colegas disseram essa semana e que eu não tinha conseguido uma confirmação e agora eu consegui, porque a informação inicial que eu tinha era que do próprio staff do atleta, o Inter sairá do negócio se tiver alguma questão, algum pontinho que faça com que o jogador tenha que sair na metade do ano. Pois bem, eu perguntei para esse empresário hoje a respeito se existe essa cláusula de liberação no meio do contrato para esse jogador ser liberado se algum clube quiser contratar ele no meio do ano. Pois bem, existe. Tá? Existe realmente essa cláusula de devolução, né? ou cláusula de liberação, digamos assim, não sei qual o nome dá em relação a isso. A mesma cláusula que a gente tem discutido em relação lá ao Werder Bremen, lá, que está com Rafael Borré emprestado pelo Eintracht Frankfurt. O Inter teria que liberar esse jogador caso a proposta aparecesse no meio do ano, mas ao que tudo indica o Inter não sai do negócio. Apesar disto, o Inter pode ganhar uma grana com essa negociação, porque afinal de contas está sendo negociada aí uma cláusula, uma cláusula de vitrine, né? Uma questão de vitrine, ou seja, o Inter colocaria o jogador na vitrine e ganharia uma grana em relação a isso e alguma porcentagem. E aí poderia entrar até aquela questão dos 3 milhões de euros lá, que o Zenit está devendo lá atrás ao Inter em relação ao Yuri Alberto ainda. Então, existe uma confiança do staff do atleta de que nos próximos dias isso será resolvido nessa semana, ou seja, de que o Robert Renan seja anunciado como zagueiro do Internacional. Até perguntei assim, ó, pode ser hoje? Isso foi de tarde ainda, pode ser hoje? Depende do Inter. Ele me falou, depende do Inter. E eles até me mandaram a resposta assim, se eles forem eficientes, eles sabem que o que queremos agora é com eles. Ou seja, tá na mão do Internacional segundo o staff. Eu gosto de dizer, segundo o staff, essa é a versão que eles nos colocam a respeito disto, tá? Que eles aguardam a documentação de que o Internacional mande, precisa ter todas as assinaturas para que realmente o Inter possa anunciar o atleta aí
realmente nos próximos dias. Acho boa contratação, zagueiro de estatura, zagueiro de imposição física, boa saída de bola, acho que vai ser um bom reforço para o Internacional e a gente vai trazer mais atualizações a respeito disso. Bom, vamos falar sobre o Rafael Borré, porque hoje a timeline entrou em polvorosa com uma entrevista que o jogador deu ao site oficial do Werder Bremen. Vamos colocar aí na tela essa entrevista, eu já coloquei ela traduzida já, tá, do alemão para o português, e tem as aspas ali que muita gente repercutiu, né? Ele fala que quer fazer ainda mais pelo clube, marcar o máximo de gols possível junto com o meu companheiro de ataque, fecha aspas, para Rafael Borré. Enfim, muita gente até ficou preocupado com essa fala, mas assim, ele tá falando com o site oficial do clube. Ele está falando com, né, um material exclusivo do clube, né, para os torcedores. Não é uma imprensa que está perguntando para ele, não é um jornalista que está perguntando para ele, então acho que assessoria de imprensa é que nem colocar um jogador do Inter lá na sala de imprensa, eles fazem muito isso, inclusive antes dos jogos, ninguém vai fazer uma pergunta, digamos assim, fora do tom para que ele possa se complicar. Agora, é um indicativo o Werder Bremen colocar esse conteúdo no site, fazer uma entrevista com ele justamente em meio a notícias dele sair ou ir para o Internacional? Eu acho que sim, daqui a pouco o Werder Bremen está querendo utilizar disto para, né, enfim, ou demonstrar para os seus torcedores que o jogador vai ficar, ou colocar talvez o Rafael Borré numa saia justa, de dizer assim, ó, tu falou que tem um futuro aqui, que quer ficar, que quer fazer gols, quer dar o máximo pelo clube, mas tu vai sair. Pois bem, eu gostaria de lembrar a vocês que quando o Inter estava, né, já com negociações com o Ener Valencia, e se dizia até que já estava com a assinatura do contrato, do pré-contrato já toda alinhavada, o Ener Valencia deu várias declarações lá na Turquia, eu vou colocar uma delas aí na tela, falando muito a respeito de querer ficar e tudo mais, de demonstrar confiança em renovar o contrato, e a gente viu tudo que aconteceu depois e ele veio para o Internacional. Então eu acho que essas entrevistas, elas sim são informações, elas são jornalísticas e a gente tem que apontar e a gente tem que tentar traçar algum paralelo em relação a isso. Eu acho que é jornalístico, só que também não sacramenta nada, não diz, o Rafael Borré não vem por causa disso, ou o Rafael Borré vem por causa disso. Não, é um conteúdo oficial do clube lá, ele deu entrevista e eu acho que não seria nada diferente. Ele não diria na entrevista que, por exemplo, tô indo pro Inter. Não, nunca, jamais falaria isso, mas ele dá aí um ponto dele a respeito de que quer dar o máximo lá pelo Werder Bremen, isso é comum. Antes de eu gravar o vídeo, a gente estava ao vivo lá no Baldassi Sunset Show, veio a notícia do Thiago Fernandes, que é muito bem informado lá de BH, dando conta de que o Inter entrou na briga por Everton Ribeiro, que é, digamos assim, um sonho do presidente Alessandro Barcelos, que já manifestou que gosta muito dele, pelo menos nos bastidores. E a grande questão é, o Everton Ribeiro, ele tá no imbróglio com o Flamengo para fazer a renovação do seu contrato. O jogador quer 2 anos de contrato e o Flamengo só quer que ele fique por 1 ano. Porque entende que o jogador com 34 anos não conseguiria performar por 2 anos, eles estão contratando o De La Cruz lá e eles querem dar uma repaginada no clube, né, fazer uma renovação no time, e eles querem que o Everton Ribeiro assine apenas por 1 temporada. Existe esse imbróglio e a informação do Thiago Fernandes dá conta de que o Inter realmente fez uma proposta que ela é melhor que a do Cruzeiro. Os dois clubes fizeram a proposta, tá? O Inter e o Cruzeiro, mas nesse momento o Everton Ribeiro dá prioridade para ouvir o Flamengo. Tá, então as tratativas ainda estão acontecendo e o Inter e o Cruzeiro meio que estão ali aguardando o rebote, né? Aguardando, né, para ver se vai ter algum desfecho ou não. E se não tiver, já tem essas duas propostas aí, tanto do Inter e do Cruzeiro. Pode aparecer até mais, né? Acho que vários clubes ali estão na espreita porque o Everton Ribeiro, afinal de contas, é muito bom jogador. E isso dá um indicativo. Bom, vamos lá. Se o Flamengo quer esse jogador por apenas 1 temporada e o staff dele tá batendo o pé para que ele fique uma, o Inter teria que fazer uma proposta de 2 anos para ele, para seduzir o jogador, né? Até para sair na frente que o Cruzeiro. E esse próprio jornalista relatou que a proposta do Inter ela é melhor que a do Cruzeiro, ou seja, na questão de valores, o Inter está na frente do Cruzeiro. Só que tem uma identificação do Everton Ribeiro com o Cruzeiro também. O Everton Ribeiro foi campeão brasileiro lá, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, acho que ele foi bicampeão brasileiro, ganhou 2 brasileiros lá. Então é um jogador que tem uma certa identificação com o Cruzeiro, foi antes do Flamengo, talvez tenha sido o clube que ele mais tenha se destacado no futebol brasileiro. Vamos aguardar os próximos capítulos. O fato é que é um grande jogador, jogou a Copa do Mundo 2018, foi convocado pelo Tite, mas tem esse imbróglio aí com o Flamengo na questão da renovação contratual e o Inter está muito atento em relação a isso, tá? Comentem aí o que vocês acham a respeito disso e eu aguardo vocês amanhã às 10 horas no Café com Fontes. Valeu!